Olá, que a transbordante graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua preciosa vida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Feminina. Esse é um espaço para nós caminharmos juntas, conectadas com o propósito de Deus. Estamos no quadro Eu Missionária e aqui você conhece mulheres que, com suas histórias, nos levam a conhecer o chamado de Deus, nos levam a conhecer o propósito de Deus, caminham na missão do Senhor. E eu quero pedir para você que desde já compartilhe o link desse programa, curta, comente, que você também possa ser um amigo da missão, que você possa contribuir através do QR Code que está aqui na tela, para que esses programas e outros da TV Viva a Promessa cheguem a mais pessoas, para que elas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Você vai conhecer uma pessoa muito especial hoje, a história dela é muito impactante. Então fique aí e nós voltamos já já. Estamos de volta e hoje nós vamos conhecer e falar de algo muito profundo. Quando Deus muda o nosso campo, mas não muda o nosso chamado. A nossa convidada especial, ela viveu a missão dentro de presídios, levando esperança, aconselhando, pregando o evangelho, mas em determinado momento a sua vida mudou. Uma enfermidade interrompeu o que ela fazia, mas ela continua com o propósito de Deus em seu coração. É com essa mulher, na verdade, que você vai aprender como Deus nos chama e como nós precisamos manter o nosso propósito em Deus, cumprindo a missão que Deus confiou a nós. Querida Antônia, seja muito bem-vinda a esse programa. Estamos muito felizes por você estar aqui, viu? Amém, eu que agradeço e quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, agradecer demais Amém. pela oportunidade. Meu nome é Antônia, né, como você já falou, eu congrego na Promessa Zilda com o pastor Newton Sim. e eu sou mãe da Flávia e do Álvaro. A Flávia já é casada, Sim. tem uma netinha, eu tenho uma netinha de 2 anos, Glória a a Deus. Cecília, uma bênção. Que bênção, né? Graças a Deus, Antônia. Então, você é lá do extremo sul, né? Ali Isso. de São Paulo. De São Paulo. A gente louva a Deus pela sua vida, né? Servindo a Ele com alegria, com dedicação. A gente louva muito ao Senhor. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, conhecendo um pouco da sua história e da sua jornada cristã, né? Todos nós um dia reconhecemos Jesus como nosso Salvador, a gente se entrega a Ele, e eu quero saber como começou a sua caminhada com Jesus e o seu envolvimento com a missão de Deus. Então, eu tinha 22 anos e, na verdade, a minha missão e o meu chamado, eu entendi com essa idade, participando de uma tarde de libertação. Vizinho da minha casa tinha uma moça que ela estava com os problemas espirituais e eu nunca tinha visto aquilo, não tinha conhecimento nenhum, nem a família dela, e porque assim, eu gostava muito de estudar, de ler livros, mas eu nunca peguei a Bíblia para ler. Não sabia nada do mundo espiritual. E aí,
quando eu vi aquela situação, eu vi que era necessário a gente ler a palavra de Deus, como é importante, né? Porque na minha casa tinha a Bíblia, mas era só aberta, a gente não tinha a prática da leitura. Então, naquele momento, eu não sabia o que fazer. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, assim, ele move as coisas, né? Ele pegou uma missionária de longe e trouxe para morar perto da gente. E quando ela chegou, que ela foi convidada para ir fazer uma oração, né, na casa dessa moça, aí foi onde Deus falou comigo e falou do meu chamado. E quando ela chegou lá, essa moça, ela ficava praticamente 24 horas possuída por demônios, incorporada, né? E eu tinha muito medo. Quando essa missionária chegou, ela orou naquela tarde e falou para mim, vamos fazer uma campanha. E eu falei, como assim? Que campanha? O que é campanha, eu nem né? sei o que é campanha, como assim? E ela falou assim, eu vou te ensinar, eu vou falar o que você deve fazer e a gente vai fazer. Aí eu olhei assim para ela e aí ela falou assim, e nessa campanha Deus vai falar com você. Deus vai te dar um sinal, porque você vai ser uma das servas do Senhor, você vai trabalhar na área da libertação. E aí eu falei assim, essa mulher é louca, eu nem gosto de crente, não gosto de crente, jamais, não quero ser evangélica. E ela olhou bem nos meus olhos e falou, não sou eu que estou falando, é o Senhor. Então, eu falei, tá bom, então. A gente começou a campanha e eu lembro que era os demônios, ele possuía aquela menina de uma forma muito agressiva. E um dia eu fiquei injuriada com aquilo. Eu falei, a missionária falou que Deus vai libertar essa menina, mas, poxa vida, o que está acontecendo na vida dela? Porque os demônios, eles fazem coisas que só se você tiver assim num foco bem espiritual você vai entender, porque se alguém me falasse, hoje eu não acreditaria, mas eu vi com os meus olhos e eu não conhecia o evangelho, a palavra de Deus que liberta. Então, um certo dia a gente estava lá nessa situação e eu olhei assim, né, para aquele demônio, ela possuída, eu olhei bem nos olhos dele. E ele fixou os olhos dele também nos meus. E aí, quando ele fez isso, a menina caiu. E aí, depois, ela caiu, ficou parada, e depois ela voltou, e o demônio se manifestou de novo nela, e ele falou, nunca mais eu vou voltar. E aí, a missionária já entendeu, né? Olha, não falei? Então, a missionária foi e falou para mim, tá vendo? O sinal, ele só olhou nos seus olhos. Então, esse é o meu chamado, trabalhar com libertação. Eu gosto demais, sabe? Fazer isso, de orar, de buscar, de ir para monte, de vigílias. Eu gosto demais de tudo isso hoje, porque naquele tempo eu tinha 22 anos, graças a Deus que a menina foi liberta, teve o trabalho, ela, graças a Deus, ela se libertou, mas eu só fui aceitar Jesus, só fui aceitar, viver o evangelho 8 anos depois. Nossa! Foi, depois de tudo isso, 8 anos depois, só que aquela palavra nunca saiu de dentro de mim. Eu sabia que Deus tinha algo comigo, mas eu não queria me entregar, né? Hoje em dia é sobre isso, né? A gente muitas vezes sabe que precisamos fazer algo para Deus, mas a gente vai adiando, não faz do meu jeito, eu não quero, né? Mas quando Deus chama, não tem jeito. Não tem jeito, porque Deus, ele é tremendo, ele é soberano, ele não mente. É verdade. Né? Então, ele falou, vai se cumprir. É verdade. Então, assim, mesmo você tendo vivenciado algo tão espiritual e tão forte, só depois de 8 anos que você foi de fato, né? E assim, Deus permitiu você viver algo assim que nem todo mundo vive, né? Talvez a pessoa, anos de igreja, nunca viveu algo tão forte, né? Mas Deus escolheu aquele momento, primeiro momento, assim, já né? O foi bem pesado. Foi bem pesado, mas graças a Deus você entendeu, né? O amor de Deus, a graça de Deus, né? Porque a situação da menina estava complicada, né? E assim, Deus, ele é tremendo, porque ele tirou essa missionária de longe por amor a essa pessoa, a essa vida, né? Que estava ali sendo cativa do inimigo.
E quando eu fui para a igreja, eu já entendia o meu chamado. A primeira vez que eu fui, eu já aceitei Jesus. Eu já estava casada, eu já tinha meus 2 filhos. Sim. Quando eu fui a primeira vez para a igreja, eu já aceitei. Já falei, me rendo a ti, eis-me aqui, pode me usar. Glória e foi a Deus. Uma bênção. Glória a Deus. E a partir daí você foi se envolvendo, né, com a obra de Deus, né? Então você teve uma atuação muito especial na capelania, né, Antônia, em presídios. Sim. E como foi o chamado para esse lugar, né? E o que mais marcou você nesse período de vida? Então, eu tinha um projeto, sabendo do meu chamado e do propósito de Deus na minha vida. Eu tinha um projeto de trabalhar com moradores de rua. Chegamos até fazer junto com a minha igreja, foi poucas vezes, mas nós chegamos a fazer um trabalho com os moradores de rua, levando cobertor, levando comida à noite, nas madrugadas. Eu fiz também, mas só consegui fazer 2 vezes, um trabalho com as crianças das comunidades. Então, no Natal, eu arrecadava presentes e levava para elas, e era uma bênção. Muito bom. Então, para mim, não foi difícil, porque a capelania já ardia no meu coração, né? Eu já fazia esses trabalhos, então a capelania ela já ardia no meu coração, e foi fácil, porque já tinham pessoas na minha igreja que faziam capelania. Então, foi tranquilo, foi tranquilo. Uma coisa, assim, que me chamou muito a atenção nesse trabalho de capelania, que eu fiquei impactada, foi o amor de Deus pelas vidas que estão lá dentro, né? Porque Deus, ele é diferente da gente, né? A gente fala, tá lá porque fez algo diferente, fez algo errado, tem que pagar, né? E Deus não. Deus, ele olha para você não pelo que você foi, nem pelo que você é. Ele olha para você porque o que você vai ser a partir de agora. Você teve um encontro com ele, entendeu o amor dele, o favor dele, o sentido de Jesus morrer na cruz. Então, uma vez que você entendeu isso, se arrependeu dos seus pecados, o amor de Deus é muito grande e ele manifesta isso para mim, né, e para todo mundo. E assim, o mesmo valor que eu tenho para Deus, qualquer pessoa tem. A pior pessoa do mundo tem o mesmo valor. Jesus Cristo morreu, não por mim, que me acho boazinha. Não, ele morreu também por aquelas pessoas que fazem maldades, né? E ele está sempre de braços abertos para receber essa pessoa, uma vez que ele se arrepende e entende o amor de Deus, né? Quando... a prova disso é que Jesus, quando ele veio, ele foi mais assim para o lado das pessoas erradas, para as pessoas improváveis, né? Foi atrás de ladrão, de prostituta, né? Então, lá dentro, a gente vê o agir de Deus, como Deus ama aquelas vidas, como Deus usa os missionários, usa os pastores para levar o amor, para dizer, olha, independente do que você é, Deus te ama, né? E levar esperança para aquelas vidas que estão ali oprimidas, opressivas, depressivas, pessoas que fizeram as coisas erradas, mas no fundo eles querem assim um abraço, um olhar meigo, uma conversa. Às vezes elas querem mais conversar com a gente, né? Desabafar e falar dos seus erros e se dispõem a mudar. Então, muito lindo trabalhar de Deus lá dentro. E quem faz capelania é como se fossem os ouvidos de Deus, né? Naquele lugar, né? Exatamente. Para ouvir, ter alguém que vai entender a sua condição, né? Porque Paulo vai dizer lá em Coríntios não, em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então, assim, Deus não morreu, como você falou, Jesus não veio e morreu quando nós já estávamos bonzinhos, né? Nós éramos pecadores, nós estávamos, né, mortos em nossos delitos e pecados. E uma outra palavra que eu lembro de Paulo é que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É muito lindo. É lindo. Isso. Então, assim, você falar, olhar com esse olhar, né, de Deus para aquelas pessoas, né, que Deus ama independente da sua situação. E Ele veio por nós, Ele veio por elas, Ele veio pela humanidade, né, independente do que nós estávamos fazendo, né? E isso é tão real que
hoje que a gente vê os frutos. Sim. Você entra lá, você prega a palavra para aquela pessoa mais improvável, ela se converte. Hoje, muitas já são pastoras, Glória a Deus. muitas já pregam, assim, já fazem o que a gente entrou lá para fazer. Exatamente. Então, elas estavam lá para ouvir e hoje elas fazem o que a gente faz. Isso é muito gratificante. Estão retribuindo, né? A graça que elas receberam, né? Elas estão dando, Exatamente. né? Estão retribuindo. Que bênção. Entenderam, Você né? ia no presídio feminino? Feminino, Ah, isso. que bênção. Ia no presídio feminino. Ah, que legal. E você poderia compartilhar com a gente uma das experiências mais impactantes ali que você viveu dentro do presídio? Sim. Eu ia no presídio feminino. Hoje nós temos também a Fundação Casa Sim. com Meninas, né? Só para deixar, que muita gente não sabe, né? Mas hoje nós temos. A capelania está lá dentro também, fazendo esse trabalho. Eliane, missionária, um momento assim que me impactou bastante foi uma vez que eu fui para orar e orava por uma detenta lá e Deus, ele me conduzia na oração e as minhas palavras eram para repreender o espírito da morte, porque lá teve um tempo no presídio que estava tendo muito suicídio, muito suicídio. E aí, naquele momento, eu sentia de orar. E quando eu terminei a oração, ela, chorando muito, ela olhou para mim e falou, missionária, essa noite eu não dormi porque eu estava me preparando para me matar. Olha só. E hoje mesmo eu ia tirar minha vida. Porque lá é muita pressão, muita saudade, é muita... Não tem como dizer que é um lugar assim, agradável. Fundo do poço, isso, né? Isso, exatamente. E ela sente falta da família, né? Então, aquilo lá para mim foi muito forte, né? Porque a gente conversou, se abraçou e eu passei para ela isso, né? Do amor, da vida, que Deus ele estava com ela e não ia permitir. E depois, e graças a Deus, ela não fez isso e continuou na igreja, porque lá dentro nós temos igreja. A nossa igreja lá dentro, ela era conhecida como a igreja da palavra. Glória a Deus. Então eu lembro que antes da pandemia a gente ia nos sábados, passava o estudo bíblico e às vezes nem tinha banco para sentar, mas a gente sentava ali no chão, todo mundo ali junto e passava a lição bíblica para elas e elas com muita sede. E dali saíram muitas servas de Deus, de verdade, assim, de coração entregue à obra, porque elas sabem de onde Deus tirou elas, né? Que então bênção. elas seguem o propósito e é um prazer, assim, muito gratificante. Embora a gente tenha o programa, né, da capelania, temos vários testemunhos, mas assim, você estava falando, Antônia, eu fiquei pensando, tem muita gente que tem medo, né, de entrar. Eu já fui algumas vezes também, junto com a Solange. E só que assim, eu lembro que algumas mulheres da nossa equipe falavam, não, você me chama para ir em outro lugar, mas porque é um ambiente pesado. É um ambiente triste, né? É opressor. Exatamente. É um lugar assim que você precisa mesmo. Você entra no próprio inferno. Exatamente. Você então, entra assim, ali, é um desafio. Mas depois, é isso que eu queria perguntar para você, assim, talvez nos primeiros dias você fica com aquele receio, né? As primeiras vezes sempre são, porque pregar o evangelho é muito bom, mas assim, todas as vezes que a gente vai pregar, independente do ambiente, a gente sente, né, aquele certo medo, né? A gente precisa da ousadia do Senhor. Mas num lugar desse, muito mais ainda, né? E aí, você foi acostumando com esse ambiente? Nas primeiras vezes você sentiu? A primeira vez eu falei, meu Deus, como é que eu vou abraçar uma mulher que matou o filho, que matou uma mãe? Como é que eu vou? Mas assim, é sobre o propósito que a gente está falando, né? É sobre o propósito. Deus tem um propósito, então Ele vai trabalhar isso no seu coração. E aí, a Solange, a missionária Solange, né? Que é a líder, nossa líder geral, ela é muito de Deus, assim, ela é muito enxertada no Espírito Santo, né? E ela sempre mostrou isso pra gente. Vamos ser fincados em oração. Amém. Fincados em oração. Todo dia nós temos a nossa oração à noite, e 9 horas, né? E vamos ser fincados. E quando a gente se finca na oração, se enxerta no Espírito Santo,
a gente fica movido por ele, né? Então, quando você entra lá, você sente amor por elas. Sim. Você não julga, você não consegue julgá-las. Porque o amor de Deus, ele está no nosso coração, assim, de uma forma tão tremenda que a gente não consegue julgá-las. A gente só consegue olhar para elas e dizer assim, que bom, né? Que bom que você está aqui ouvindo a palavra de Deus e sabendo o que Deus tem para você. Que é perdão, é graça, é amor, né? E eu queria também falar de uma experiência que eu tive, porque lá nós temos o berçário. Muitas presas, elas já entram grávidas, né? E outras também, elas ficam grávidas lá, recebem visitas íntimas. E o que me comoveu muito lá foi o berçário, porque elas ficam lá durante 6 meses amamentando as crianças, né? E aí, depois de 6 meses, elas têm que entregar para um familiar aquelas crianças. Então, a gente chegava lá e muitas tinha que entregar naquela semana aquela criança. Então, a gente como mãe, meu Deus do céu, muito difícil, elas choravam, porque elas não queriam entregar, elas queriam... E pensando também nas crianças, né? Que estavam acostumadas com elas lá dentro. Nossa, é uma missão muito difícil, né? Precisa muito, né? A gente não gosta nem de pensar muito, né? Nós que somos mães. É difícil para elas. Mas, assim, é poderoso, é glorioso o trabalho, né? A entrega de vocês, né, para esse trabalho, porque, assim, é realmente um pedacinho do céu naquele lugar, né? A igreja ali, cada pessoa que entra ali com a palavra, com um abraço, né? É restaurador para a vida delas, né? Glória a Deus. É o evangelho. É isso mesmo. A gente fica muito feliz com isso. Mas aí você estava, né, trabalhando, indo aos presídios, e nós sabemos que houve uma mudança na sua vida, né, por conta de uma enfermidade. E eu queria saber, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi para você essa transição? Então, eu acabei, né, como é que eu vou falar? Acabei sendo portadora de um câncer, né? E quando o médico chegou em mim e falou sobre isso, né? Que eu estava com câncer, já no nível 4, que é o último nível do câncer, que eu era uma paciente paliativa e que eu já estava com metástase. Então, quando ele falou aquilo, para mim, o meu mundo, tipo, caiu. Mesmo Deus Deus já tinha falado comigo sobre isso, que eu passaria por um deserto, e isso daí é conversa para a Lu Clemente, né, que a gente depois vai fazer um bate-papo com a Lu Clemente, mas e aí eu vou estar falando sobre tudo isso que aconteceu. E quando o médico falou aquilo, para mim, por mais firmada que eu tivesse, parece que cria uma barreira assim que você não consegue mais ver o futuro, né? E eu falei, e agora, né? E a obra? Porque na minha vida foi tudo muito rápido, né? Para fazer a obra de Deus. Eu aceitei Jesus e eu comecei a trabalhar muito rápido na igreja, né? E eu falei, porque eu sabia que ia ter as limitações para o meu corpo, né? E a minha rotina ia mudar. E eu falei, Deus, e agora? Como vai ser? Porque a gente só vê a morte. Quando a gente recebe uma notícia assim, a gente só vê a morte na nossa frente. Mas aí, Eliane, missionária, eu optei em me agarrar... Pode chamar de Eliane, viu? Tá bom. Eu optei em me agarrar nas promessas de Deus. E aí eu falei uma coisa para Deus, no momento. Mesmo naquele momento difícil, eu falei, Deus, então se for para morrer, não me tira a obra. Eu quero morrer fazendo a obra. Não me tira, porque a obra de Deus, o evangelho, tudo isso que eu faço, eu entendo que é um chamado e que Deus tem esse propósito na minha vida, é por amor a Deus. E eu respiro isso, eu gosto de fazer isso. Então, eu falei, não me tira a obra. Eu quero continuar fazendo a obra. Ainda que seja em meio a dores, porque a gente também não sabe o que vai acontecer, né? O que está por vir, a luta que a gente vai viver, né? E eu falei, Deus, eu estou disposta.
a fazer a tua obra e também passa uma retrospectiva na sua cabeça. O que você deixou de fazer. Sim. Né? Eu poderia ter feito mais na missão, mas eu trabalhava muito, então eu acabava assim adiando um pouco. E eu falei isso para Deus, graças a Deus ele me ouviu e eu tenho feito o possível para fazer isso, né? E eu sempre falo também que nos momentos difíceis a gente não podemos perder a nossa identidade. Sim. A gente tem que saber do propósito que nós precisamos, aonde nós precisamos chegar. Uma vez que você falou, eis-me aqui, eu quero ser usada, Senhor. Então, qual é a tua vontade? Então, a gente tem que entender também que o propósito é dele, o chamado é dele, e nós precisamos viver. O chamado, ele é as consequências que vai nos levar para o propósito. É o processo, né? E Deus, ele muda o chamado, mas não muda o processo. Ele vai mudar, assim, várias vezes as situações para você poder chegar aonde ele quer. Só que você não conhece o que Deus quer, né? Isso mesmo. Você não sabe, você sabe que ele tem um propósito, mas você não sabe qual é. E ele vai mudando, vai dando as estratégias, vai dando a sabedoria para você, mesmo em meio a tribulações. Não, você precisa mudar nessa parte. Então, ele vai colocar uma situação na sua vida que você vai aprender. Sim. Uma coisa é eu dizer, Eliane, eu sei o que você está passando. Outra coisa é dizer, eu imagino. Né? Então, ele permite que a gente passe para a gente poder entender a dor da outra pessoa. É isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo muito essa palavra. Você falando aí sobre essa dor, e eu me lembro assim sobre a identidade, né? Você é filha de Deus, você não é uma pessoa, essa não é a sua identidade. Eu sou uma pessoa que tem câncer, eu sou uma pessoa doente. Não, a minha identidade é de filha de Deus. E isso não muda, né? Você sendo filha de Deus, você vai entender que as circunstâncias vêm, as provações vêm. Você não sabe o final da história, mas você sabe que no final da história Jesus está lá. É verdade. Né? Então você vai caminhando, pedindo para Deus essa graça, né? Porque assim, uma coisa também, você falou aqui de imaginar e saber o que está acontecendo, né? Então assim, só quem passa mesmo pela dor, pela luta, só quem passa por esse processo de receber a notícia, né? Uma coisa é você ter desconfiança que está com nódulo, ou que ele está no comecinho, vai dar para tratar, é tranquilo. Mas você já recebeu uma bomba, né, foi. Antônia? Você não recebeu uma notícia leve, né? Não, eu já recebi e aí ele falando tudo aquilo e eu querendo saber mais. Sim. Não, fala tudo. Estou aqui, eu aguento, pode falar. Porque quanto mais ele falava, na minha mente vinha assim, quanto mais ele falar, maior vai ser a glória de Deus. Porque ele está falando tudo isso, eu tenho realmente, estou vivendo, passo por esse processo, não é fácil. Uma paciente oncológica, não é fácil, né? As pessoas falam, você não sente dores? Sinto. Tem dias que eu passo a noite todinha orando, pedindo para viver. Senhor, aumenta meus dias de vida, quero viver mais, curtir a minha netinha. Mas tem noites também que eu passo a noite pedindo a Deus e dizendo, Deus, eu acho que é a hora de morrer, porque está muito difícil, muito difícil. Então, e tudo bem, a gente passa por tudo isso e tudo bem, são processos, né? Eu sempre falo que eu tenho um diagnóstico, eu não tenho uma sentença. A minha sentença, quem vai dar é Deus. Mas o importante é que eu não perca a minha identidade. Né? Você falando em identidade, eu me lembrei agora da história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, ele perdeu tudo também. Né? Perdeu o pai na guerra junto com o vô, perdeu a moradia dele, que era boa, só restou a babá, e a babá tentando levar ele para algum lugar seguro, ele cai, quebra as duas pernas, e quando ele achou que ele já estava no
lá no buraco, no fundo do buraco, ele foi levado para Lodebar, né? Que é uma cidade improvável. Tirado, né? Foi tirado de Lodebar e levado, né, para casa do... ele foi levado pela babá para Lodebar, que era uma cidade que terrível, uma cidade onde desacreditada, que não tinha nada que você olhasse, mas ele não perdeu a identidade. Era uma criança. Mas ele falava, olha, eu sou rei, eu sou neto de Saul. As pessoas não acreditavam, né? Como assim você aí aleijado, não tem nada, em Lodebar, e você é neto de Saul? Sim, sou neto de Saul. Então, ele nunca perdeu a identidade dele. Né? Depois ele foi comer na mesa do rei, né? Foi, do rei Davi. Exatamente. Então, assim, Deus mudou, né? Deus sabia quem ele era, né? Sim. Então, é muito importante isso, né, Antônia? A gente saber quem nós somos, né? Nós somos filhas de Deus. Hoje mesmo, né? Fora do presídio, você continua servindo ao Senhor, né? Sim. Como você disse, aí você pediu para Deus, né, Senhor? Continuo. Eu quero continuar te servindo, né? Às vezes tem limitações, tem dificuldades, tem noites mal dormidas, né? Dores, mas você continua servindo ao Senhor. De que forma você tem servido ao Senhor, agido, né? Vivido a missão atualmente? Olha, eu procuro viver cada segundo da minha vida intensamente. Amém. Sabe? Intensamente. E eu sou muito bem resolvida com a morte. Se Deus for plano dele, claro que a gente pede para ele acrescentar, né? Mas se for a vontade dele me levar, amém, tudo bem. Eu sou muito bem resolvida com isso. Então, eu aproveito cada oportunidade. Quando eu não estou bem, eu não faço a obra. Mas quando eu estou bem, eu vou fazer a obra. Eu ainda prego, né? Em algumas igrejas que me convidam. Eu vou, prego a palavra de Deus, eu prego na minha igreja também. E a gente faz uma live para a capelania, como eu não estou mais podendo entrar nos presídios, não posso mais ir para os moradores de rua nas madrugadas. Então, Deus abriu uma porta a gente faz uma live toda sexta-feira da capelania. E é muito, muito gratificante e muito edificante, porque nessa live tem os depoimentos das detentas, né? Das ex-reclusas. E a gente vê cada testemunho lindo, maravilhoso. Então, eu, graças a Deus, eu faço isso. E da minha forma também, quando eu posso, eu estou sempre pregando a palavra para os Ubers. Pego o Uber, já vou aproveitando, já vou pregando. Estou no ônibus, eu consigo pregar. No Einstein, né, que Deus abriu uma porta para mim, né, para fazer o tratamento lá, e também para o programa da Lu Clemente, né? Fiquem atentos, viu? A gente vai estar falando sobre isso, né? E me colocou lá dentro, e quando eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, a gente olha e vê tanta gente rica ali, né? Mas morrem também, né? Então, e precisam de Deus, né? E precisam de Deus. Então, eu faço também lá, evangelizo as enfermeiras. Enfim, aonde eu for, eu estou pregando, não perco nem um segundo. Glória a Deus. Porque é tempo, né, missionária? É tempo da gente pregar. Porque você pregar a palavra quando tudo vai bem, é mais fácil, né? Mas aí, você pregar a palavra, assim, quando você não pode, e as pessoas olham para você e dizem, como você está aqui? E aí eu acho que dá um sabor maior, dá uma vontade, assim, de gritar e falar, ei, acorda, gente, vamos cuidar da salvação. Porque muita gente não tem se preocupado na morte, né? Como você vai viver depois da morte? Como vai ser? Será que você... como vai ser o seu recebimento no céu, né? A gente precisa hoje se preocupar com a salvação. E isso depende também das pessoas que são chamadas, né? É isso mesmo. Os missionários, quem tiver um chamado, gente, vamos. É isso mesmo. Não perder a oportunidade em tempo e fora de tempo, né? Exatamente. Aproveitar cada oportunidade para falar, né? Então, como você falou, as pessoas elas ficam olhando e veem que você não está em busca da bênção, mas o que você quer é Jesus mesmo, né? É verdade. É Ele que é tudo na sua vida, né? Porque, como você falou,
se morrer, mas eu vou morrer com Cristo, e eu vou aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, e tá bom demais, né? E tá tudo bem. Mas enquanto tem tempo, a gente precisa cumprir a missão, né? Mesmo porque eu não quero ir para o céu sozinha. Eu quero levar multidões, eu Isso quero mesmo, que muita gente com a graça vá, de Deus, né? Em isso nome mesmo. de Jesus. O que você aprendeu sobre propósito e chamado nesse novo tempo? Eu sei que você já falou um pouco, mas assim, o que você poderia falar para a gente? O que você aprendeu sobre chamado e propósito nesse tempo novo da sua vida, né? Que é um novo tempo, né? De muitos desafios, né? Eu aprendi que eu não posso vacilar. Que o tempo passa muito rápido e eu não tenho mais tempo para perder. Eu preciso fincar os meus pés, né? E continuar fazendo o que Deus confiou a mim a fazer. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? O chamado a gente vive e o propósito é dele, de ganhar vidas para ele. Glória a Deus, glória a Deus. A gente fica muito feliz. Já estamos aqui na última, olha como passou rápido. Mas a gente aprendeu muito com você. Então, eu queria, né? Você já falou assim, várias respostas que você deu, você já deixou uma mensagem para a gente. Já foi um aprendizado. Mas eu queria que você falasse diretamente com as mulheres que, por conta de limitações ou das circunstâncias em que estão vivendo, sentem que não podem mais fazer a obra de Deus. Tem gente que sente pelas limitações e as circunstâncias, e tem gente que não se vê pregando ou ainda não entendeu o chamado de Deus. O que você pode falar para elas? Olha para aquela câmera lá e fala com elas, Antônia. Essa semana eu recebi uma mensagem, falou muito comigo. E a mensagem falava assim, se você cair, não se apegue ao chão. E eu falo assim para você, que de repente, por algum motivo, está incapacitada de fazer a obra. Você não é as suas dores. Nós não somos as nossas dores. Nós somos mais que as nossas dores. Então, quando você entender isso, que você pode, que Deus está contigo, que você tem capacidade sim de fazer a obra, independente das circunstâncias, independente das adversidades que você esteja passando, mas você consegue. Então sai desse lugar e vai. Vai, corre para o propósito de Deus, porque é muito recompensador e você sabe de onde você saiu e para onde você vai. Então, pega firme e vai em frente. Não deixa de ser você. Você tem uma identidade, você tem o DNA de Deus e você é filha de Deus. Ele cuida de você. Então, vai em frente e confia que Ele vai te recompensar por tudo. Amém. Glória a Deus. Que testemunho abençoado, Amém. Viu? Você edifica a gente com a sua vida, com o trabalho de Deus na sua vida também, né? Com essa disposição. Sim. Eu penso que é muito disso, Antônia. A gente entender o chamado de Deus para a nossa vida e se colocar à disposição, porque às vezes a gente até entende, mas não se coloca à disposição, né? Então, quando a gente se coloca à disposição de Deus, Ele faz de uma forma ou de outra. Você ia nos presídios, agora você está orando e testemunhando, e essa doença que veio está te levando para lugares onde talvez você nunca iria, naquele hospital de pessoas bem-sucedidas que talvez não ouviriam de Jesus se você não estivesse lá, né? Então, o que a gente aprende com você, que não é apenas o lugar que nós estamos, mas quem somos em Deus, né? Então, se nós somos filhas de Deus, nós vamos testemunhar aonde nós estivermos para a glória de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, te dando graça, força. Ele sabe o que é melhor para você e com certeza Ele está cuidando de você, Amém. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada, minha querida. Obrigada a Eu queria que você fizesse uma oração para nós aqui, para cada ouvinte, e aí depois a gente encerra aqui. Você pode fazer, por favor? Sim, Vamos lá, então. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor, pelo que tu fez e pelo que tu irá fazer, Senhor. Através desse programa, através das pessoas que estarão assistindo, Senhor da Glória.
que tu possa abençoar cada um, que tu possa visitar cada um, Senhor. Assim como os meus olhos estão vendo a missionária Eliane, eu tenho certeza que os teus olhos também estão sobre essa pessoa que está aí do outro lado nos assistindo. Então, Senhor, supra a necessidade dela, toma em tuas santas mãos, ó Deus, e que ela possa, ó Deus bendito, ser cada dia mais instrumento nas tuas mãos, seja abençoado para a glória do nome de Jesus. Amém. Agora e para sempre. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Obrigada, minha querida. Amém. E você que está nos assistindo hoje, quem sabe você pensa que perdeu o seu espaço, que perdeu o seu lugar, que perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho. A gente viu aqui como a Antônia tem se posicionado, né? O que ela pediu para Deus foi que o Senhor deixasse ela continuar servindo a Ele e fazendo a obra. Então, minha querida, meu querido irmão, você não perdeu o seu espaço. O Senhor quer te usar aonde Ele te colocar, aonde você estiver. Se levante no nome do Senhor Jesus. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele nos confiou essa missão. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.